In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Deu, tá tudo bem. Nós devemos ter dito no início deste tempo que ele se dividia em duas partes. A primeira parte gozosa da presença do Senhor, da meditação na sua palavra, do recebimento do seu poder milagroso, sobretudo o seu poder de perdoar, né? que hoje adentra. Mas hoje começa a segunda parte. Vejam que adiantado, para nós, nós que estávamos acostumados com o rito novo, né? A reforma litúrgica, para nós é adiantado, é diverso, é diferente. Mas na liturgia antiga, hoje, a liturgia dá uma guinada. Agora começamos a olhar já para o retorno de Jesus. Bem do nosso gosto. Bem do nosso gosto. Então, assim, nem parece tanto. É verdade. Nas partes lidas da missa, enfim, nas partes fixas da missa, nós dizíamos sobre a igreja, a sua alegria, né? E que se encontra realmente em Deus, na sua casa, enfim. Né? Mas na epístola São Paulo é expresso. Na epístola São Paulo é expresso quando fala no retorno do Senhor. Enfim, pelo menos uma pincelada nós temos aí desse segundo momento do tempo depois de Pentecostes. Mas, primeiro, uma curiosidade, queridos. Né? Jesus vai para a sua cidade. O que a gente ia pensar? Alguém diz assim, Jesus vai para a sua cidade. Alguém ia pensar, Jesus foi para Nazaré, né? Mas não é. É Cafarnaum. É Cafarnaum. Interessante esse detalhe. Quando Jesus, enfim, quis começar a sua pregação, a campanha, né? Jesus tinha o propósito de ir em todos os lugares, em todas as vilas, em todas as cidadezinhas, tudo quanto é beco que tivesse em Israel. Tinha esse propósito. O Senhor tinha esse propósito. Interessante que Nosso Senhor não escolheu Jerusalém, né, para ser a sede onde irradiasse todo o seu serviço pastoral. Não escolheu Jerusalém. Né? Ou sei lá, podia ter escolhido, quem sabe, já que era para a salvação dos homens, podia ter escolhido Roma. Mas por que não? Né? Não era de lá que depois a sua igreja iria irradiar o seu serviço sobre toda a humanidade? Mas ele escolheu uma cidadezinha, à beira-lago, Cafarnaum. Ali se estabeleceu. E dali, ali ele sempre voltava, e dali ele sempre saía em missão, né, no seu serviço. Quando era para descansar um pouco, recompor as forças e renovar o planejamento de serviço, voltava para lá, voltava para Cafarnaum, era lá que ele fazia. Ali morava também Pedro, ali morava a sogra de Pedro, né? Ali moravam eles. Cafarnaum, de onde o Senhor irradia todo o seu serviço. E nós temos aí, sim, é o principal serviço de Jesus. Hoje nós temos na missa o principal serviço de Jesus. Lembro da observação de Bento XVI, na sua tríade sobre Jesus de Nazaré, quando o anjo revelou a José, e disse para ele que devia colocar no menino que ia nascer o nome de Jesus. O anjo justifica, chame a ele de Jesus, e aí justifica dizendo, porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados. Ó, essa é a justificação. Salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a grande tarefa de Jesus. Se reveste de uma importância capital, tremenda, esta missa. Tremenda, tremenda. A cruz do Senhor é onde Ele nos justifica, nos perdoa e nos promete paraíso. Nos justifica, Pai, não sabe o que fazem. Nos perdoa, não leva em conta os nossos pecados. E promete o paraíso, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É na cruz, esse é o grande serviço, é a redenção do homem. Esta é a redenção do homem. A redenção do homem. A igreja, no seu tempo, será que ainda é esse tempo da igreja? É uma pergunta, hein? Será que o tempo da igreja já não passou? Será que nós não estamos vivendo só ainda um restolho, um restinho de tempo de igreja? Mas o forte da igreja talvez tenha sido, na verdade, o milênio. Né? O milênio, desde a conversão de Clovis, o Franco, até a Revolução Francesa. A criação do Estado dos Estados Unidos da América do Norte e a Revolução Francesa. Agora estamos vivendo um restinho. E nós no fundo nós vivemos o fundo do tacho. O restinho mesmo, estamos rapando aí. Né? As graças da igreja. Mas, sim, na igreja se expressa esse perdão sacramentalmente, sobretudo em dois grandes momentos. Sobretudo em dois grandes momentos. Que é o batismo e a Santa Confissão. O batismo e a Santa Confissão. Queridos, quando nós chegamos aí, e não sou eu que digo isso, todo mundo está dizendo, está todo mundo dizendo, quando nós chegamos aí à beiradinha do abismo de uma última e tremendo enfrentamento universal na Terra, quando chegamos aí à beira do uso de armas de destruição de massa que sequer temos conhecimento, né? Sequer temos conhecimento da sua força, do seu poder, quando nós estamos aí à beirinha de tudo isto, é de se perguntar, mas enfim, o que aprenderam os homens do perdão dos pecados? O que aprenderam os homens? Tão bonito ver no Evangelho que dizem que os homens ficaram admirados com o poder de perdoar, Pelo menos eles viram o poder de fazer aquele homem caminhar. Né? Ficaram admirados, glorificavam a Deus. Glorificavam a Deus. Mas acrescenta que tinha dado tal poder aos homens. É interessante essa troca, né? Porque Jesus tinha dito, para que saibais que o homem, ele falava de si mesmo, né? Tem na terra o poder de perdoar os pecados. Ele tinha perdoado os pecados, murmuravam os escribas e os fariseus, blasfema. Sim, porque pecado só Deus pode perdoar. Dito e repetido, pecados só Deus pode perdoar. Então ele afirma a sua divindade. É isso que Jesus afirma, a sua divindade. Mas o interessante é que, tendo afirmado a sua divindade, isto é, mostrado que tinha perdoado o pecado do homem, fazendo-o caminhar, né? Tinha perdoado o pecado do homem, restabelecendo a sua saúde.
Agora era os homens que são louvados. Dá poder aos homens, aos homens. E isso é uma claríssima referência à igreja e aos sacerdotes. A igreja, porque não é só o sacerdote que batiza, sabeis que até um ateu pode batizar. Se ele quiser fazer, o clássico exemplo que se dá, e hoje pode estar acontecendo a toda hora, são dois soldados, pelo menos um, gravemente feridos em frente de batalha, e só resta outro consigo. Um que aspira a ser cristão, o gravemente ferido, o outro que é um ateu convicto, mas aqui ele diz: eu quero ser batizado, não quero morrer sem o batismo, batiza-me tu. Não, mas eu sou ateu, mas faça aquilo que a igreja quer que eu quero fazer e eu serei batizado. E o ateu pega a água, lança na cabeça do sujeito, diz-lhe o nome e acrescenta a fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. Está batizado. Está batizado. Em nome de Jesus, em nome da igreja. Está batizado. Ponto e basta. Então não precisa ser só o padre, né? Não precisa ser só os oficiais da igreja. Mas não assim o sacramento da penitência. Ouvi dizer por uma aberração, desculpa lembrar isso agora, mas eu lembrei, eu vou falar. Ouvi dizer por uma aberração que um bispo aí da Amazônia teria dado licença a um diácono de subir ao altar e consagrar. Mas esse bispo é um idiota, ignorante. Que poder tem ele para fazer isso? Não tem esse poder. Ordenasse o cara presbítero, vá lá, mas mandar ele, não vai lá. Como assim? Então, sim, o perdão dos pecados e certos sacramentos na igreja obrigam a ordem. Tem que ter a ordem, né? O sacramento da ordem. Então, mas o que eu admiro, e como eu queria admirar convosco, é isso, queridos, que tendo passado já por esse milênio onde o batismo e a penitência... Eu lembro, por exemplo, agora daquele rei que esteve lá em Campidólio, na frente do palácio, naquele tempo era lá em Campidólio, o palácio papal, esteve lá 3 dias descalços e com roupas de servos. Ele ia de dia, ia para a praça gritar pelo Papa. Perdão, misericórdia, perdão, misericórdia. Tinha sido excomungado. O rei tinha sido excomungado. E não podia mais governar, porque os seus cortesãos, os seus ministros, não sequer podiam mais falar com ele. Se ele passava no corredor do palácio, todos desviavam dele. Como excomungado, não podia. Foi lá pedir perdão. Papa fez 3 dias gramar lá, pedindo perdão e misericórdia para receber o perdão. Então, é coisa forte, né? coisa grave, coisa grande. Perdão é coisa grande, coisa muito grande. Mas como estou querendo dizer, tentando dizer a meia hora isso, né? É como estou tentando dizer-vos, nós que chegamos aí à borda desse abismo sem fim, é um abismo sem fim, no nosso tempo, como pode, depois de ter experimentado perdão e misericórdia durante 1 milênio, e o valor disso, a importância disso, por isso trouxe a lembrança desse rei, a importância disso, o valor disso. Como pode, depois de termos aprendido a grandeza do batismo e da confissão, como pode agora nós estarmos à beira deste abismo? Me explico. Me explico, queridos. O que falta?
eu digo que faltam duas coisas. Primeiro, sim, essa experiência de maravilhamento, da alegria, da gratidão, de sentir a consciência renovada. Isso é uma parte. Se nós fizéssemos... Quantas confissões eu atendi ontem e hoje, hein? Se nós tivéssemos essa consciência, quando recebemos o perdão dos pecados, já disse, eu repito, o Padre não perdoa aqueles pecados que a gente disse. Meia dúziazinha de pecado, às vezes são malditos, sabe? São parcamente ditos, são sem graça ditos, não, o Padre perdoa a pessoa. Ela inteira está perdoada. Ela é uma pessoa redimida. Ela é uma pessoa a qual foi aplicada a cruz do Senhor. O seu sangue, a sua redenção lhe foi aplicada. Agora, neste instante, é num piscar de olhos. É num piscar de olhos que se renova aquela pessoa toda inteira. Não é? Se a gente saísse da confissão verdadeiramente assim, alegres, renovados, sentindo, tomando posse, como na renovação carismática se gosta de dizer, tomando posse daquele perdão. Eu sou um homem novo. Esse passado, o negro do meu passado, não existe mais. Pelo perdão, aquilo foi transformado numa graça e num louvor a Deus. Nem eu, nem tu tens mais o direito de lançar-me os meus pecados ao rosto, porque eu me confessei e fui lavado no sangue de Jesus. Nem eu, nem tu não tens mais o direito de me lançar isso em face. Se nós fizéssemos essa experiência radical de termos sido verdadeiramente perdoados. Este é um lado da moeda do perdão. O lado é que essa alegria se transforma em vida nova. É agora que eu vou aproveitar tudo que vier na minha vida, seja de bom, seja de mal, seja de saúde, seja de doença, seja de enfrentamento que for, seja de penúria, seja do que for. Vou enfrentar o grande castigo. Agora eu vou enfrentar o grande castigo com toda a intrepidez, com toda a coragem, como filho de Deus, para vencer. Vitorioso. Vou sair vitorioso, porque minha consciência é limpa, não tenho pecado nenhum. Eu estou revestido de toda a armadura divina. Como é que diz São Paulo na primeira carta? Nada me falta, nada me falta. Toda riqueza, vou enfrentar. Jesus não enfrentou tudo? Vou eu com ele enfrentar tudo. Não preciso mais pecar. Eu não vou mais pecar. Amém. Eu não vou mais pecar. Amém. Essas duas coisas, queridos. Essas duas coisas. O batismo e a confissão. Como a gente devia, naquele instantezinho, sair ali, assim, leve, tranquilo, sorrindo, com a vida pela frente, para vencer, para lutar e para vencer. Já sair vitoriosos para a luta. Essa luta não pode ser perdida, porque nós não pecaremos mais. Porque não pecaremos mais. Essa luta não pode ser perdida, porque não pecaremos mais. Ponto e basta. Não, o que eu digo, queridos, o que eu digo é que... Não, o que eu queria dizer é que se nós estivéssemos no milênio, e no restinho do milênio que nós ainda experimentamos, tivéssemos feito essa experiência, queridos, será que os povos
e as nações não teriam se convertido? Será que os povos e as nações não iriam querer participar dessa consciência limpa? Será que os povos e as nações não queriam ter esse arrojo, essa coragem de tudo vencer na vida, certos da vitória sobre o pecado e a morte? Será? O que falta? O que falta a este mundo que está à beira do abismo, senão perdão? Perdão de dívidas, perdão de ofensas de povos contra povos, perdão de falta de fraternidade, perdão de falta de transparência, de distribuição dos bens e das riquezas, perdão por causa da exploração, e perdão. O que esse mundo precisa, senão perdão, perdão, perdão. É o que esse mundo precisa. Digo-vos, por favor, não posso esquecer. Não, mas essa experiência, queridos, essa experiência não pode vir dos homens, não pode vir de fora. Isso é uma coisa tão grande, tão forte, que tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus. Por isso que os homens se admiravam e glorificavam a Deus, porque é uma experiência que tem que vir. O homem só chegará a esse perdão quando ele experimentar verdadeiramente o perdão, a misericórdia de Deus. Só. Só quando ele exercer o perdão e a misericórdia de Deus sobre os outros é que ele conseguiria reverter toda essa história de vingança, de morte, de ódio, de desprezo, de todo o mal. Só. Funda-se em Deus. É isso que eu estou tentando dizer-vos. Funda-se em Deus. Se não encontrar sua raiz, o seu fundamento em Deus, então é fraco, é débil, é passageiro, não é vitorioso, não sai vitorioso. Já sai perdido. E para perder. Só em Deus. Essa experiência tem que ser feita em Deus. Em Deus. O Senhor. Vistes, queridos, desculpe, mas não posso deixar. Desculpe duas vezes, porque eu vou ter que usar aqui o... Vistes a Lissa, agora sim, estão preparando o Sínodo dos Bispos. Né? E na preparação do Sínodo dos Bispos, dois atos importantes. Um é um retirozinho de 2 dias, que vão fazer agora em pouco. E o outro é um ato penitencial. E eu quis trazer, desculpe, eu quis trazer o celular, porque eu queria ler aqui os pecados que... sim, os pecados que se propõem sejam... se enumera... como sendo aqueles que têm que ser confessados. Então, deixe-me dizer aqui. Então, primeiro, os pecados contra a paz. Depois, os pecados contra a criação. São os 2 grandes temas para a introdução do anticristo, hein? A paz e a criação. Aliás, nesse fim de semana, hoje, em Washington, em Nova York, na sede da ONU, estão lá dando os últimos pontos para urgir a governança mundial. Hein? É importantíssimo. Sim, os pecados contra as populações indígenas.
Os pecados contra os migrantes. Fico pensando, o que nós temos a ver com os povos indígenas e com os migrantes, em todo caso, também. Contra o abuso, contra as mulheres, já não podia faltar, né? Contra as mulheres, o feminismo não podia faltar. Contra as mulheres, contra a família, contra os jovens. Os pecados, esse aqui que é um dos especiais. Os pecados contra a doutrina usada como pedra que a gente atira nos outros. Imagina, defender a doutrina católica, isso é um pecado. Ser católico é pecado. Ser católico, apostólico, romano é pecado. É pecado. A pobreza, a sinodalidade. O que é a sinodalidade? É o pecado contra a sinodalidade. Acho que nós todos estamos nesse pecado, queridos. Vocês descobriram, mas acho que nós caímos em cheio. Né? Nenhum pecado, nenhum mesmo pecado dos elencados aqui vai lá na pregação de Jesus, ou vai lá com os 10 mandamentos, enfim. Não. Se a igreja hoje chega a uma experiência de pecado tal que não requer mais a intervenção de Deus, mas é uma coisa simplesmente mundana, planetária, se não se confronta mais com Deus, com o seu poder de perdoar, mas então isso não é mais igreja católica. Isso não é mais o perdão dos pecados. Não é mais nada. Isso não é mais nada. Isso aí já não é mais nada. Não é mais nada. É aonde chegamos. Queridos, por isso eu digo, somos um restinho. Somos um restinho de igreja católica. Não resta mais nada. Não resta mais nada. Infelizmente, chegamos a esse estado. Como esperar o perdão para o mundo? Como esperar? Não se alcançará. Não se alcançará perdão para o mundo, mas de jeito nenhum, porque a igreja não faz mais a experiência de perdoar. Não é válida essa experiência que eles estão querendo colocar. Ninguém sente necessidade desses perdões e ninguém se sente culpado destes pecados. Não há consciência que acuse desses pecados. Não há. Então seguremos-nos nós. E façamos nós a experiência da misericórdia, do perdão de Deus. E comuniquemo-nos alegremente uns aos outros desta mesma experiência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.